Olá, eu sou Eliseu Mânica Júnior, sou investidor há mais de 17 anos, sou especialista em investimentos, fundei um escritório que hoje tem mais de 1,2 bilhões de reais, uma asset, né, também uma gestora de investimentos, e hoje eu estou aqui no mais um episódio do Central do Investidor, um podcast de investimentos para quem gosta de um bom bate-papo sobre o mercado nacional e internacional, ativos financeiros, economia e muito mais. Nesse episódio, eu vou comentar um pouquinho mais, vou trazer um especialista conterrâneo, eu vou falar sobre o assunto de NFTs, né? NFT no ano de 2021 foi a palavra que, uma das palavras mais procuradas, mais acessadas em páginas de busca. Tivemos aí um crescimento de cerca de 11.000%, né, no critério de busca. E para falar sobre o tema NFT, e tokens e toda essa nova tecnologia que inclusive eu, né, estou me adaptando, tenho muito que aprender e quero aprender também nesse episódio do podcast. Eu trouxe um convidado mais do que especial, ele é um dos maiores criadores de conteúdo em NFT, não fungible token, do Brasil. Ele tem mais de 320 mil seguidores nas redes sociais, no TikTok, né, no próprio Instagram também. E ele é investidor, ele é empreendedor, ele é meu conterrâneo, eu sou de Santo Ângelo, né, no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, nasci lá, ele também nasceu lá, ele é advogado formado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, e ele também é criador de conteúdo. Então eu tenho o prazer de trazer Jonathan Ribas. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan Ribas, como eles apresentou. Somos conterrâneos, né? Eu sou natural de São Borja, mas me mudei para Santo Ângelo aí. Inclusive conheci o Eliseu, né, antes, inclusive de todo esse universo dos investimentos, já nos conhecíamos. Muito amigo do Januário, né? Do Januário, a gente é um amigo em comum e a gente se conhece há mais aí acredito, há mais de 20 anos. Então isso que é legal, ver o crescimento, né, busca por conhecimento. Jonathan, eu queria, para começar a entrevista, para que o público leigo, o público que está começando, que vê muito essas três letras aí, NFT, o que significa, né? O que poderia mostrar aí, conceituar para o pessoal e por que também esse mercado ele vem atraindo tanta atenção, né, inclusive dos investidores. Sim. Vamos lá. Começando o entendimento em relação... NFT significa Non-Fungible Token, que seria um token não fungível, né? E por que ele é um token não fungível, né? Qual é a diferença dele para os outros tokens? Eu tenho sempre essa moedinha aqui de Bitcoin. Isso aqui não é um Bitcoin, né, pessoal? Então tomem cuidado, não caiam no golpe de comprar isso aqui achando que é um Bitcoin. Mas se ele fosse um Bitcoin, por exemplo, e eu tivesse um Bitcoin e eu enviasse meu Bitcoin para o Eliseu tivesse um Bitcoin e enviasse para mim, não haveria como distinguir qual era o do Eliseu e qual era o meu, porque os dois são fungíveis, eles são iguais, né? Tanto em valor, em características todas. Um NFT, ele é não fungível, então cada token ele é único, ele existe, possui uma identidade única dentro da blockchain. E as NFTs, justamente, elas surgiram aí por conta dos contratos inteligentes, uma evolução, pode-se dizer assim, do próprio Bitcoin, né? Da blockchain que o Bitcoin proporciona. Então a gente está vivendo esse momento de uma evolução já de uma tecnologia que ainda é nova, né? Que é a do Bitcoin, mas algo que proporciona uma coisa muito, muito interessante, que é justamente a possibilidade de declarar tanto a autenticidade quanto a propriedade de ativos digitais, né, que não precisam nem de fato existir no mundo físico, apenas digitais. Mas esses ativos tu pode realmente declarar a autenticidade e a propriedade deles por meio dos NFTs. E aí isso aí está abrindo margem para muitas coisas, né? Inclusive grandes marcas, grandes empresas. A Nike fez um investimento pesado ali comprando a RTFKT, que é uma empresa, uma das maiores aí criadoras, né, uma empresa mesmo que criava NFTs de tênis e outros bens, inclusive jaquetas em NFTs, os caras faziam assim, né, com uma realidade aumentada, que é o famoso AR, né? Então, é uma coisa que eu digo para as pessoas assim, é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco, mas é algo que ainda está sendo testado, né, está sendo desenvolvido, então é muito recente. A gente ainda vai descobrir a forma, né, de como utilizar mesmo essa tecnologia da maneira mais apropriada.
Mas, né, como é uma tecnologia nova, enfim, existem muitas oportunidades surgindo a todo momento nesse mundo, né, também, né, cara? Visualizando, excelente, visualizando essa parte de NFT e todo o potencial crescimento, aonde tu acredita que o mercado, em termos de utilidade, onde as pessoas podem utilizar, nesse sentido de tornar mais o uso, mais o senso comum, digamos assim, mais abertura, para onde a gente poderia estar utilizando essa parte da tecnologia também, de NFTs e similares. Que a gente comentou um pouquinho também no metaverso, acho que depois dá para entrar um pouquinho também. Nesse assunto, mas continuando na parte de NFT, na parte de usabilidade, digamos assim. Sim, a questão da utilidade é muito importante. Hoje em dia existe um erro muito grande, principalmente das pessoas que não conhecem, né, ou a tecnologia, NFTs, de pensarem que é apenas uma imagem, né? Então as pessoas falam, como alguém vai pagar um milhão de dólares, enfim, por uma imagem de um macaco, né? É uma palavra, talvez uma das mais faladas aí nos comentários de vídeos de NFTs. Mas as pessoas não entendem que a imagem, né, e eu uso uma analogia bastante, né, para exemplificar isso, que eu não posso mostrar aqui porque, né, se nós formos publicar em alguma mídia não vai dar problema, mas nós pegarmos uma carteira de identidade, um CPF, enfim, né, no CPF vai ter uma foto, que é a foto da pessoa, vai ter ali o nome dela, vai ter o CPF, enfim, vai ter o nome dos pais. Todos esses dados, eles são úteis para identificar aquela pessoa ou de onde ela veio. E a foto é útil, mas não é a coisa mais importante de uma identidade, de um documento. E nesse mesmo sentido, o NFT, né, a imagem pode ser importante ou pode ser irrelevante. Em muitos casos ela é igual, inclusive, né? Todos os NFTs ali têm a mesma foto, a mesma imagem. Porque justamente a imagem não é tão importante, ela pode ser... nesse sentido de, por exemplo, uma NFT, algumas coleções de NFTs que têm a mesma imagem, muitas vezes são acessos. Então, tem uma coisa que está acontecendo muito agora, grupos fechados de investidores em NFTs, né? E aí existem os chamados alpha groups, né? Que são os grupos alpha. E aí, nesse caso, a maioria das vezes, os criadores, eles desenvolvem um NFT que tem várias cópias, né? Ou seja, é igual todas as imagens, e esse NFT dá acesso a esse grupo fechado, que é através de um site, uma plataforma exclusiva, através de um servidor no Discord, enfim. E lá o cara tem várias informações, né? Aulas e, enfim, atualizações sobre esse universo e tudo mais, né? Até sorteios, né, para participar do lançamento de projetos, muitas coisas acontecem. Mas é uma das utilidades, então dá para se dizer que NFTs elas são úteis sim como um ingresso, né? A primeira utilidade mais simples assim que a gente pode ver, né, seria o ingresso. E isso poderia se aplicar, inclusive, por exemplo, o ingresso de futebol, né, do Campeonato Brasileiro. Seria muito mais... Eu digo que do ponto de vista, principalmente corporativo, para empresas, o NFT é muito mais interessante. Né? Por quê? Porque, digamos que no jogo do Brasil, lá no 7x1, né? Quer dizer, o 7x1 ninguém vai querer, né? Só os alemães. O último, 4x0 com o Paraguai, deu show, jogou bem. Né? Aí, por exemplo, se o ingresso desse jogo fosse um NFT, né? O que poderia acontecer? Depois do jogo, a empresa, claro, né, venderia todos os ingressos da mesma forma como vendeu para as pessoas. A única diferença é que depois do jogo, as pessoas poderiam continuar vendendo e comprando aquele ingresso a título de lembrança, colecionável, enfim, ou até mesmo que aquele ingresso, enfim, possibilita a pessoa participar de um sorteio para ganhar a bola do jogo, né, ou participar de um sorteio para um próximo jogo. Não que ela vai ter um acesso garantido, mas enfim, tem uma chance de entrar no próximo jogo. Então existem muitas coisas que podem ser aplicadas nesse sentido, né? E as NFTs, elas proporcionam isso. E proporcionam para os criadores, né, seja principalmente empresas, a questão dos royalties. Então, o cara vendeu esse acesso, primeiro acesso, beleza, ele lucrou ali, já fez o ganho dele. As vendas posteriores, enfim, eu comprei o ingresso do jogo e aí na última hora, não vou conseguir. Eu coloco a vender em qualquer mercado de NFTs, qualquer pessoa que quer comprar, compra, e a empresa vai ganhar royalties ainda sobre isso. Então ela já ganhou do ingresso e ela vai ganhar mais ainda, né? Então é mais vantajoso ainda. É um ponto importante, até tu colocou num setor, Jonathan, a parte de tokenização. Os clubes de futebol estão começando a fazer isso, inclusive para contratar atletas, e bem colocado. Eles estão fazendo eventos, linkando eventos, né,
de apresentação desses atletas até, bem colocado. São Paulo fez isso, tem outros clubes aí que estão fazendo isso, então, com certeza, cada vez mais tende a ser popular e até como investimento. Tu comentou na parte dos NFTs dos macaquinhos, né, as Bored Ape, e que atingiram aí mais 8 milhões de dólares, se eu não me engano, o mais caro. Qual foi o valor exatamente, o próximo? Acho que foi perto disso. O mais caro, se não me engano, foi 500 Ethereum, cara. Que dá hoje... acho que na verdade foi mais até, mas vou colocar aqui, 500 Ethereum seria 1.300.000 dólares. Uns 8 milhões de reais, dá um pouquinho menos. Né? Um pouquinho menos, né? 6 milhões e pouco, 7 milhões de reais por dessa coleção. Né? Hoje muitos estão vendo, com muitas pessoas vendo como um investimento, né? Como uma possibilidade de estar aumentando aí o capital investido. Existem casos, no caso dessa coleção, uma das mais famosas, tem uma das primeiras, eu acho que foi de 2017, né, também. Os CryptoPunks. CryptoPunks, exatamente. Uhum. E como tu vê, né, essa parte de investimentos também, os NFTs, como o investidor pode buscar mais conhecimento, alguns exemplos até, né, de locais, eu acho que é bem importante. Sim. E como tu vê também essa parte de investimentos? É bem interessante isso, cara, porque existem alguns ganhos astronômicos em NFTs, assim, umas coisas meio inexplicáveis, né? Por exemplo, os Bored Apes. Eu, inclusive, acompanhei o lançamento dos Bored Apes, mas não comprei só depois os Gutter Cats, que é o que eu tenho de foto do perfil, inclusive, que lançaram um mês depois os Bored Apes. Mas, por exemplo, um Bored Ape foi lançado por 0.08 Ethereum, né? E aí depois um foi vendido por 500. Então imagina quanto o cara fez nessa brincadeira. Teve pessoas, inclusive uma estratégia que a gente utiliza ali, né, que compraram várias no lançamento, né? E aí o cara foi vendendo aos poucos ali algumas. Então esse cara fez muito mais, né? E, cara, existem muitas formas de ganhar muito dinheiro através de NFTs hoje, mas é o que o Mark Zuckerberg falou, inclusive numa entrevista com o Gary Vee, que essa tecnologia não é user-friendly, né? Ou seja, ela não tá fácil para o usuário, não está acessível para o usuário de uma forma fácil. É bem complexo, é difícil, acontecem erros, acontecem bugs, né? E coisas que às vezes as pessoas nem sabem como resolver. E aí tu precisa ter uma carteira MetaMask, enfim, ou uma carteira física de criptomoedas, ter criptomoedas nessa carteira que vai ter que comprar através de uma corretora, colocar na carteira, né? Aí nós passamos, né, nesse momento que essas etapas que eu descrevi de forma bem rápida, levam um tempo para fazer, mas com essa carteira tu consegue ter acesso à chamada Web3, que é uma evolução da internet que nós temos hoje, chamada Web2. Né? Para entender a Web3 de forma bem rápida, né, digamos, o Eliseu também é da época, eu sou da época, né, da Web1, né? Da Web1. A Web1 era o quê? Tu entrava na internet e tinha o AOL, né, que tu conseguia ler as notícias do Brasil inteiro, assim, era fantástico, né? Caralho, tu consegue ver todas as notícias num lugar só, muito bom. E aí, mas tu não podia criar, né? A Web1 era uma plataforma de leitura única, só leitura, só podia ler. E aí quem criava eram as grandes empresas, enfim. A Web2 evoluiu para plataformas onde as pessoas podem criar. Então nós tivemos ali Orkut, MSN, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. E aí as pessoas passaram a ter essa abertura para criar dentro das plataformas de mídia, então na internet, né, de modo geral. Só que o grande problema da Web 2 é que ela é extremamente centralizada. Né? Se nós formos ver ali, quem controla a internet no mundo hoje são 3 empresas, né? Facebook, Google e Amazon. Né? Por mais que as pessoas não entendam que é a Amazon, mas é a Amazon. Né? Porque a Amazon tem um dos maior, né, sistema de hospedagens do mundo. Me surpreendeu isso, mais de 40%, porque saiu o resultado ontem, 40% de toda a armazenagem na nuvem é a Amazon. É absurdo, cara, é absurdo, eles controlam. Se a Amazon desligasse um botãozinho lá, a gente não veria a maioria das coisas que a gente vê na internet hoje, assim, né? E, bom, tem essa questão da centralização, então a Web3 ela evolui para a descentralização da internet, né? Aí as páginas, elas utilizam... É claro que isso está num processo de evolução, né? Então eu estou falando aqui uma coisa que está acontecendo, ainda não acontece de fato. Né? Quer dizer, acontece, mas com a minoria.
Mas a internet ela vai evoluir para uma descentralização. Então as plataformas elas vão ser hospedadas em sistemas descentralizados. O que é um sistema descentralizado? Ao invés de, por exemplo, a Amazon, que tem um data center gigantesco lá nos Estados Unidos, na cidade X, e todos os lugares, todos os dados estão armazenados naquele local, né? A descentralização, esse armazenamento descentralizado, proporciona que eu, por exemplo, aqui no meu computador pessoal, rode um sistema ali que fique atuando nessa rede, prestando serviço nessa rede, né, e guardando alguns arquivos, enfim, todos criptografados, né, então utiliza criptografia como o Bitcoin, as outras criptomoedas, mas proporciona que qualquer pessoa possa participar, né, dessa rede, né, desse sistema de forma descentralizada. E isso, né, de certa forma, devolve para as pessoas questões como privacidade, enfim, muito mais, né? E aí nós passamos para a questão da Web3. E para acessar a Web3, tu precisa ter uma carteira de criptomoedas. É uma necessidade básica, digamos assim. E aí tu utiliza muitas vezes a MetaMask, como eu falei há uns minutos atrás ali que eu fiz a referência da MetaMask. Então, por isso que ela é necessária. Quando tu tá na Web3, diferente da Web2, né, tu vai acessar uma página, tu vai acessar um mercado como o OpenSea, que é o maior mercado de NFTs hoje, né? Tu não vai fazer um login com teu e-mail, né? Nem com o Facebook, nem com o Google, né? Que a gente tá acostumado, né? Só coloca ali. Tu vai fazer um login com a tua carteira de criptomoedas. Tu não vai informar nem o teu e-mail, nem o teu nome, nem de onde tu é. Não vai precisar informar nada. Só a tua carteira de criptomoedas. Mas se tu quiser, claro, tu pode colocar um e-mail ali, colocar teu Twitter, teu Instagram, enfim. Mas não é necessário. Então tu pode continuar com a tua privacidade total, né? E ali utilizar aquelas ferramentas ali dentro da Web3. Isso é interessante, né? É um dos fatores positivos. Fala aí, fantástico. Como o mundo está caminhando de uma maneira para descentralização, né? Não apenas nos NFTs, mas diminuição do peso de um governo. E aqui não cabe a nós aqui, a gente tenta no programa não falar da parte política diretamente, mas o movimento é de descentralização de moedas, de aplicativos, né, dando mais participação para o indivíduo, né, para a empresa. Até as empresas hoje têm um poder muito maior até que alguns países, que vários países, né? Com certeza. Aí, exato. E comentou, Jonathan, sobre a questão de um NFT que estaria em torno de 0.08 Ethereum, que ele passou para mais de 500 Ethereums em questão de um ano, acredito, né? Menos de um ano. Então, uma valorização aí mais de 6.000%, mais ou menos isso, um pouquinho mais, 6.300%, 6.200%, o que é fantástico. Hoje, como é que eu consigo, né, precificar, como é que quem está comprando um NFT, negociando, como é que ele pode precificar esse NFT, no teu ver? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque só para as pessoas entenderem, né, por que dos NFTs, por que surgem tantas coleções de NFTs, né? Mas se tu for observar, tem alguns sites como NFT Scoring, Rarity Tools, né? Rarity Tools é o mais clichê ali que a galera fala, enfim. Tem um que é Mint Score, que é um dos melhores, assim, é Mint com Y no final, score.com. E esses sites eles vão te mostrar ali os lançamentos que estão próximos de acontecer, mas acontecem dezenas aí de lançamentos diariamente. O que acontece nesses lançamentos, né? E o que aconteceu, por exemplo, nos Bored Apes e outros projetos? Na maioria das vezes os criadores eles têm alguma ideia, né? O cara tem a ideia de criar um aplicativo que vai fazer uma rede social, enfim, que vai fazer as pessoas conversarem, tipo um MSN descentralizado, né? Sei lá, tô dando um chute aqui. E aí o cara cria uma coleção de NFTs e as pessoas podem participar desse projeto, ser um dos primeiros investidores ali, enfim, adquirindo o NFT. Então é meio que um crowdfunding, né? Talvez seria isso, né? Descentralizado. É muito utilizado NFTs para isso hoje, então as pessoas procuram lá, tem um projeto aqui que é legal, que é interessante. Tem um projeto que vai lançar ali que o cara está fazendo uma ferramenta para te conseguir ver algumas informações de NFTs e tal. Então vai ser uma extensão ali para o Chrome e tal, vai ser uma ferramenta para te ver algumas informações do NFT antes dela ser revelada, algumas coisas mais técnicas, mas para quem compra NFTs isso é muito interessante. O cara vai lançar uma coleção de NFTs, né, e aí, inclusive eu vou comprar umas dessas, tá?
causa que a ferramenta é muito boa. Mas justamente, né, eles estão lançando essa coleção e possibilitando que as pessoas possam participar do projeto antes de fato dele ser lançado. Na maioria das vezes, participando de um projeto antes dele ser lançado, ou no lançamento, né, tu tem a possibilidade de pagar um preço muito menor, como foi o caso, por exemplo, dos Bored Apes, né, 0.08 Ethereum. Depois que ele lança, aí ele acaba entrando para todos os mercados. É uma coisa que as pessoas confundem também, é a questão do mercado. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, é uma pergunta que a maioria das pessoas mais iniciantes mandam, né, que é, como faço para mandar meu dinheiro para o OpenSea, que é o mercado, né? Eu falo, não, tu não vai mandar para o OpenSea, tu vai mandar para tua carteira MetaMask. Né? E aí, nesse sentido, quando tem uma NFT, ela vai aparecer no OpenSea, vai aparecer sim, mas ela vai aparecer em todos os outros mercados. Então tem o LuxRare, que é um mercado novo, tem NFTrade, tem vários outros mercados de NFTs, e em todos eles as NFTs elas vão aparecer, tu vai poder comprar e vender. Só que, dependendo do projeto, dependendo da coleção, depois que ela entra no mercado, né, tem coleções que a gente está acompanhando durante essa semana, inclusive, que lançaram por 0.05 Ethereum e quando saíram no mercado o preço era 2 Ethereum. Né? Então, tipo, e aí quem conseguiu comprar no lançamento, né, claro, podia realizar um lucro em questão de horas ali, né, muito grande. E aí, para quem, claro, quer participar do projeto, não conseguiu entrar no lançamento, já está pagando um preço muito mais caro, né, muito mais alto. Deixa eu ver o que mais que... Tranquilo. Aproveitando teu gancho, questão de projetos, de participar do projeto, a gente ouvia muito também, há um tempo atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, 3 anos até, linkando projetos agora que eu ouço muito, que a gente ouve, que tu comentou, de NFT, e também com criptomoeda. Né? Inclusive, os NFTs, uma das criptomoedas mais tradeadas, mais utilizadas para negociação, Ethereum, mas que existem outras moedas, né? Cardano, Solana, entre outros, o próprio Bitcoin, que é o mais conhecido de todo mundo, mas que já tem algumas criptomoedas mais avançadas. Para o investidor, para o nosso ouvinte, qual seria a diferença entre uma NFT e criptomoedas? Como é que tu vê o mercado de ambos também, né, nesses próximos 5, 10 anos? Sim, é uma pergunta muito boa. Existem várias questões aí, né? Primeiro, é interessante fazer uma distinção entre criptomoeda e token, né? Que é uma distinção mais técnica. Mas o que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda é uma moeda digital que possui sua própria blockchain. Então é o Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, né? Essas aí, elas têm sua própria blockchain, né? Que é a sua rede descentralizada própria. E aí, nesse sentido, inclusive essas redes proporcionam a existência dos contratos inteligentes, né? Dos NFTs, dos DeFis e tudo mais. Então, existe isso e existem os tokens. Aqui é o quê? Aí qualquer pessoa pode criar, por exemplo, um token do Palmeiras, né? O cara cria um token do Palmeiras e aí esse token ele vai utilizar uma blockchain de outra, não vai ter uma própria blockchain porque é simplesmente um token do Palmeiras, né? Então ele vai usar a blockchain da Ethereum, por exemplo, ou vai usar a blockchain da Binance ou da Cardano, né? E aí ele vai simplesmente existir dentro daquele ecossistema, né? Não vai ser o ecossistema. E existe o NFT, né? Que é uma outra forma, no caso, que a diferença dele para uma criptomoeda, para um token, é de fato que o NFT também vai usar um ecossistema, uma blockchain de outra, né? De outra rede. Então existem NFTs na Cardano, existem NFTs na rede da Binance, da Solana, né? Algumas outras. E no caso a diferença principal é que elas são não fungíveis, né? Mas, por exemplo, como tu falou, Eliseu, né, a gente passou por uma fase muito grande das pessoas criarem criptomoedas, né? E aí agora a gente está passando por uma fase das pessoas criarem NFTs, né? Eu vejo que é um problema e talvez as pessoas entendam, provavelmente as pessoas entenderam isso, né? Que é, por exemplo, tu criar uma criptomoeda. As pessoas viam isso como uma facilidade, porque é muito fácil. Tu copia o contrato de uma criptomoeda, lança ali, né? Cara, tecnicamente é fácil, né? Só precisa ser um pouquinho autodidata para fazer isso, né? Mas economicamente é inviável, na maioria das vezes. Por quê? A criptomoeda vai fazer o quê? Né? Como que ela vai se valorizar? Ela tem que ter uma lógica econômica, né? Ela não vai... Se as pessoas só receberem ela e venderem, ela vai a zero, né? É a lógica. E aí as pessoas muitas vezes criavam, né, tokens, enfim,
e esses tokens não tinham utilidade nenhuma, não tinham função nenhuma, não existia um sistema ali, né, que sustentasse ele, né, a economia dele, e quebravam, né? E aí as NFTs, nesse sentido, elas diferem um pouco, elas têm um sistema diferente, que tem um pouco mais de lógica, que é justamente a questão de ser justamente um token não fungível, a escassez dessas NFTs é muito maior. Então, por exemplo, tu via aí lançamentos de tokens, criptomoedas, né? Pega uma Shiba Inu da vida, tinha 1 quatrilhão de tokens, cara, né? E aí tu imagina distribuir isso aí para essa galera, né? E aí pega uma coleção com os Bored Apes, tem 10 mil unidades. E aí isso justifica, na minha visão, principalmente o preço, né? Porque aí, no caso, a gente tem quantos? Tem, se não me engano, são 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Exato. Metade disso tem acesso à internet, 4 bilhões, né? Então, cara, tem 4, né? Pega metade disso, então, né? 2 bilhões que vão se interessar por um NFT, talvez, em alguns anos. Esses 2 bilhões, eles só tem 10 mil para escolher, né? Então vai se tornar uma coisa extremamente escassa, na minha visão, cada vez mais, né? Na medida em que as pessoas desejarem fazer parte daquilo. E aí tem a questão dos CryptoPunks que a gente citou. Os CryptoPunks, eles não têm tanta utilidade hoje em dia, né, no universo como outras NFTs. Mas o CryptoPunk se tornou um Rolex digital, né? Tu ter um CryptoPunk é mais do que tu ter um Rolex, é mais do que tu ter uma Lamborghini, talvez, né? Mais do que ter uma Lamborghini. Até aproveitando o teu gancho, Jonathan, aí que eu ia comentar, eu acho que é para esse caminho que está andando o NFT, né, no sentido de que é um artigo de luxo. A gente está começando a ver, não agora, há uns 6 meses atrás, mas é recente, 6 meses, Sim. Artistas, jogadores de futebol, jogadores de basquete, pessoas de renome e que estão, né, investindo, pagando altos valores, e isso vai estar linkado, esse movimento linkado a ato de luxo, de luxúria, que é um Rolex, que é um carro, e exclusividade, né? Eu acho que itens, muito importante, um ponto que tu tocou, por trás da parte de ser raro, de ter finitude. Eu acho que esse movimento todo começou lá atrás com o próprio o Bitcoin em 2009, né? Sim. Com a questão da impressão de moeda desenfreada, de dinheiro desenfreado, Sim. que a gente ficou na mão, digamos assim, de bancos centrais mundiais, imprimindo moeda sem algum controle, e que esse caminhar que agora chegou NFT começou lá atrás. Eu acredito nesse movimento do próprio Bitcoin, né? Dessa própria questão, e do movimento de impressão de moeda desenfreada, falta de controle, tornando o indivíduo trazendo mais poder para o indivíduo, né? Claro. Acredito. Concordo totalmente, cara. Eu acredito que é interessante até ver que tu concorda com essa questão da impressão de moeda, mas eu acho que é um problema bem complexo, né, cara? E também uma coisa que o Gary Vee fala, eu gosto muito do Gary Vee, galera, eu percebi que eu cito ele, mas o Gary Vee falou também numa entrevista, que ele foi questionado justamente sobre essa questão, né? Por que a pessoa vai gastar 1 milhão num Bored Ape, num CryptoPunk, e não vai comprar uma Lamborghini, né? E aí ele falou, bom, justamente pela mesma razão de que as pessoas valorizam muito mais aquele cara que tem um Vzinho azul no nome do Instagram, né? Um verificado. Ou ainda, né, o cara compra uma Lamborghini, um Porsche, o que vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, né? Ele vai postar na internet, porque as pessoas veem o que está digital, né? O que está no digital, as pessoas veem muito mais, né, nesse sentido. E não apenas que elas só vão ver no digital, mas elas veem muito mais, né? Então, quando tu vai adquirir alguma coisa muito cara e tu tenha, né, talvez as pessoas não tenham essa pretensão, mas a maioria das pessoas tem, mesmo que subjetivamente, demonstrar para os outros aquelas conquistas. E ela vai querer mostrar, e aquele digital ali, de fato, vai aparecer muito mais, né, cara? Então existe isso mesmo de se tornar meio que uma ostentação, apesar do termo ostentação no Brasil ser meio, né, ser meio depravado, assim, mas se torna meio que uma ostentação, né? Mas ao mesmo tempo, é claro, tem projetos lançando. Eu diria hoje que lançar uma coleção de NFTs é como lançar um aplicativo em 1990. É o que as pessoas não tinham. Vou lançar um aplicativo aqui, né? E aí era aquela febre, né, cara, de lançar um aplicativo, lançar uma plataforma na internet, uma coisa assim.
E hoje a gente está mais ou menos no mesmo movimento, talvez. Boa. Estamos caminhando para o final. A gente normalmente faz uma brincadeira aqui, mas normalmente o pessoal que veio anteriormente, a brincadeira de não indicar um ativo, mas o ativo que acredita que mais vai subir. Qual ativo linkado, ou é NFT ou criptomoeda, tu acredita, né, Jonathan, para esse ano? E agradecer a tua presença, né? Um prazer, um privilégio ter você aqui, né? Tem viagem marcada, então organizou a agenda para estar presente. Prazer também porque convivemos, nos conhecemos aí um longo período de tempo, né? Nessa parte de investimentos. Eu sei que tu também gosta do mercado de investimentos e que NFTs também tá interligado a isso também. É uma maneira mais moderna, né, de se investir também. Então, muito obrigado a tua presença. E aí, o teu ativo, né? Ativo é o criptomoeda que tu acredita aqui, teu projeto, que vá mais, tende mais a se valorizar, lembrando que não é uma indicação de compra, de venda, e deixar bem claro isso. Sim, pô, legal. Posso falar os dois, posso falar um ativo, Pode. uma cripto e uma NFT. Vamos lá, um NFT. Excelente. Cara, tem uma criptomoeda, não, é claro, não é uma indicação, né, pessoal? Mas a questão do metaverso, até que nós chegamos a comentar, ele tem uma relação muito forte com NFTs, né, Web3, tudo isso. E existe um metaverso chamado Wilder World, é de um artista chamado Frank Wilder, se não me engano. E é um metaverso que está sendo pouco visado, assim, digamos assim. Tem alguns que são super visados, né? Blocktopia, na minha visão, é um que é super visado. E esse Wilder World é bem pouco visado, tem uma qualidade super alta, então talvez seja um que tem um potencial legal no longo prazo e no médio prazo. E NFTs, cara, tem dois projetos que eu acredito bastante assim para o longo prazo. Um deles é a Guttercat, afinal de contas eu tenho 3 e não vou vender, então acho que tem um potencial legal para crescimento. A comunidade é muito boa, os projetos, as ideias ali são muito interessantes. Tem umas parcerias fortes já, Venture Capitals começando a investir no projeto, então ele começa a se tornar uma coisa maior, né? E tem uma coleção de NFTs chamada Boss Beauties, cara, que é uma coleção de NFTs criada apenas por mulheres e que cada vez mais eu vejo ali integrarem, né, nessa comunidade mulheres de negócios e atrizes, enfim, do mundo inteiro, cara. Então tá tomando uma proporção gigantesca o negócio, assim, né? Vai ser a primeira coleção de NFTs que vai aparecer num evento das Nações Unidas, né? É uma coleção de NFTs que tem uma parceria, é uma das únicas, né, que tem parceria com a Marvel. Eles têm uma parceria com a Marvel. Então ele tem algumas coisas muito grandes assim, né, em relação a esse projeto. E pode se expandir aí, talvez se tornar um Bored Ape da vida aí, um CryptoPunk no futuro, né? Mas é claro, não é uma recomendação, né, pessoal? Façam a sua própria pesquisa. Exato. Não, obrigado pelas não sugestões, né, mas mostrar o que tu tá olhando do mercado. Sim. Então quero agradecer, né, quem nos acompanhou até esse episódio. Se gostou, encaminhar para os amigos, divulgar, baixar, né, a gente vai ser muito grato. Compartilhe e não se esqueça então de seguir também a Central do Investidor. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!